Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, que alegria podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e hoje com um tema extraordinário que irá abrir os seus olhos para um mundo diferente. Você vai interpretar alguns textos bíblicos de uma maneira bem mais simples e clara, que fará sentido com outros tantos textos bíblicos que você conhece. Hoje vamos falar a respeito da relação de Jesus com o sábado. Isso mesmo. Qual era a relação de Deus em pele humana com o sétimo dia da semana e o quarto mandamento da lei moral de Deus de Êxodo 20? Que relação Jesus teve a respeito desse dia? Alguns declaram que Jesus Cristo veio abolir o quarto mandamento, que isso era específico para os judeus, e a gente vai entender melhor essa relação. Jesus foi acusado, inclusive, de transgredir o sábado pelos fariseus. Será que Jesus transgrediu o sábado? Será que Jesus guardou o sábado? Como foi essa relação? Eu acho que isso é muito importante para o seu conhecimento e para o meu também. Agora, por mais estranho que pareça, embora a gente vai se deter bastante em livros do Novo Testamento, porque é a relação de Jesus com o sábado, para você entender o que estava acontecendo na época de Jesus, eu gostaria de levar você para 3 textos do livro de Deuteronômio. A partir desse capítulo, do capítulo 28, você começa a entender melhor o que acontecia com o povo de Israel e a observância que eles tinham a respeito do sábado, e aí então a chegada do Messias e como aconteceu toda essa grande confusão. E você vai descobrir que é muito mais simples do que você imagina. Então, se você tem aí uma Bíblia, pode abri-la no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1. Olha só o que diz aqui. Deuteronômio 28, verso 1 diz: Se atentamente observares a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus chega para o povo de Israel, lembre-se que a carta de Deuteronômio, esse livro foi escrito por Moisés, é o último grande sermão de Moisés para o povo, as advertências que Deus estava colocando sobre ele e sobre o povo de Israel. E o capítulo 28 fala a respeito de bênçãos e de maldições para o povo, se obedecerem, se não obedecerem. O primeiro verso que nós lemos diz o seguinte: se vocês observarem, se vocês guardarem todos os mandamentos que hoje te ordeno, Deus declara que exaltaria a nação de Israel sobre todas as nações da terra. Há uma bênção reservada para a observância dos mandamentos. Agora acompanhe comigo o verso 15 do capítulo 28. Aqui diz assim: Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. E a partir do verso 16 começam a aparecer as maldições. Eu quero me deter no verso 36. O verso 36 declara: O Senhor te levará e a teu rei que tiveres estabelecido sobre ti, a uma gente que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, e lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e deuses de pedra. Antes do cativeiro babilônico, antes do povo de Israel ter escolhido para si um rei, e aí Deus determina que seja Saul, e aí depois Davi, e aí vem toda a dinastia monárquica do povo de Israel, Deus já havia antecipado tudo isso em Deuteronômio. Aqui nesse grande sermão de Moisés, antes de subir ao Monte Nebo e depois de lá morrer, depois Deus ressuscita Moisés, mas nesse grande contexto Deus diz assim: bênçãos e maldições. Se você observar os mandamentos, vai tudo ser bom com você, vai dar tudo certo e eu vou exaltar você acima das nações da terra.
Agora, se você abandonar os mandamentos, se você descumprir os mandamentos, aí então colocarei vocês abaixo de todas as nações da terra. E aí as maldições chegam até o verso 36 que diz: eu levarei você e o rei que vocês escolherem para uma terra estranha. Lá vocês terão que adorar deuses feitos de pedra e deuses feitos de madeira. Então o que aconteceu? Quando Jesus Cristo chega, sabe em que momento Jesus Cristo chega como Filho de Deus encarnado? Você se lembra que o povo de Israel ele foi para a Babilônia? Foram para a Babilônia e ficaram lá quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Jeremias 29 já profetizou que eles ficariam lá apenas 70 anos. O decreto de Artaxerxes manda que eles voltem. Esdras vem junto com Neemias, reconstrói Jerusalém, e quando aquele povo volta para Jerusalém, ou parte do povo de Israel volta, eles tomam um pacto como nação. E eles dizem assim: nunca mais vamos nos apartar do nosso Deus. Eles que adoraram a Baal, eles que adoraram aos postes ídolos, agora eles vão para um outro extremo e eles começam a guardar a letra da lei. Só para você ter uma ideia, eles começaram a criar regra sobre regra, preceito sobre vários mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que era o sábado. Só o sábado tinha 612 regras que eles, os judeus daquela época, criaram em cima do sábado para mostrar como se deveria guardar o sábado. 39 dessas regras eram só leis agrícolas. Então você imagine, eles criaram uma regra assim: você poderia andar no sábado o tiro de uma pedra. Então você jogava a pedra, jogou a pedra. O quanto você conseguiu jogar era o tanto que você podia andar. Se você não conseguiu chegar no seu objetivo, você tinha que ficar parado até o sábado passar para poder caminhar. O indivíduo não podia cuspir na terra, porque se cuspisse, estava regando a terra, logo estaria trabalhando, estaria transgredindo o sábado. Sabe o que fizeram do sábado um inferno? Ninguém conseguia guardar o sábado, era impossível, o sábado era um fardo. O sábado se tornou um horror para todas as pessoas. E é claro, as pessoas não conseguiam guardar, e por isso elas tinham que mentir dizendo que estavam guardando. Então você pode imaginar o que aconteceu com a religião de Israel. Eles deturparam o sábado. Por quê? Por medo. Antes eles estavam num extremo de apostasia, sacrificando seus filhos a outros deuses. Agora eles foram para um outro extremo, do radicalismo, da letra da lei, para o fanatismo. E Jesus Cristo chega nesse contexto. Por isso é importante a gente contextualizar. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você está no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Lucas 4,16, agora vamos ficar no Novo Testamento, vendo a relação de Jesus com o sábado. Lucas 4,16. Aqui eu acho que é um texto importante para a gente começar o nosso estudo. Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, falando a respeito de Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era o hábito de Jesus? Que dia Jesus Cristo ia na igreja? A Bíblia declara que o hábito de Jesus, o costume dele, era ir na igreja aos sábados. Quando que você vai à igreja? Não é errado você ir outros dias da semana, mas Jesus Cristo, ele é o seu Deus, ele é o seu exemplo. Alguma razão existia, aquele que não errou, aquele que não pecou, aquele que jamais nos enganaria, aquele que jamais se equivocaria. Esse Deus, Jesus, ele ia aos sábados na igreja. Que dia você deveria ir na igreja? Que dia eu devo ir à igreja? Eu vou todos os dias quando eu posso. Agora, no sábado, aí eu estou seguindo o mestre. Aí eu estou nos passos, eu estou colocando os meus pés nas pegadas de Jesus, porque Jesus ia aos sábados na sinagoga. Ficou claro para você? Você vai descobrir uma coisa: não existe um único texto na Bíblia apresentando uma relação direta de Jesus com o domingo. Qual é a relação de Jesus com o domingo? Apenas um: Jesus ressuscitou no domingo, mas ele morreu na sexta-feira e nem por isso a gente guarda a sexta-feira. Agora, você vai descobrir aqui nesses textos que há uma relação profunda entre Jesus e o sábado, porque o sábado está dentro dos 10 mandamentos, é o quarto mandamento da lei de Deus. Vamos para o outro texto que eu acho que agora a gente vai começar a penetrar mais nessa relação de Jesus com o sábado, e é importante você entender. Mateus, no capítulo 12,
Mateus 12, do verso 1 até o verso 8. Mateus 12, do 1 até o verso 8, vamos ver aqui o que acontecia. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Olha a relação aí, já começa. Jesus e o sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Era dia de sábado. Quando os fariseus viram isso, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Onde que está escrito na Bíblia que você não pode comer no sábado? Lugar nenhum. Mas eram aquelas regras que eles criavam. Verso 3. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Entenda, Jesus, ele declara ser o Senhor do sábado. Quem é o Criador do sábado? Quem é o Senhor do sábado? É Jesus. Querido, o sábado foi feito por você, porque Deus nos ama. Ele cria um dia da semana. Veja, a criação toda foi feita em 6 dias, mas Deus cria um 7º dia para abençoar, santificar e descansar. Gênesis 2, 3.